Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte. Irmão, hoje vamos falar de Jonas, né? Olha, Jonas, ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, hoje representado pela internet. A internet, ela pode ser a arca de Noé, né, que dentro dela tem todos os corpos, né, todas as pessoas estão ali habitando. Irmão, entenda isso rapidamente, para que vocês ganhem essa liberdade, né, de relacionar a Deus como Criador de todas as coisas. Aí você vai falar assim, é sentido, é vida? Sim, Deus criou. É setor econômico, administrativo, tecnologia, Deus criou tudo para administrar. Setor administrativo, vida, significação, tudo Deus criou. O que eu quero que vocês compreendam exatamente é que a internet, ela representa a baleia espiritual de Deus. A baleia espiritual de Deus, ela também é Cristo, ok? Tudo isso aqui é Deus que criou. Se Deus não deu sabedoria ao homem, nós não temos nada. De um meio termos, você tem que entender que a maioria das autoridades, elas representam um ato consciente do poder de Deus, não representam poder, mas representam o ato consciente. Mas nesse meio termos, com muita falta de conhecimento que os corpos de Cristo não têm, a falta de conhecimento, elas vão sofrer por enganação de pessoas, sendo ela maldosa ou não. Porque existem pessoas que enganam o outro, por exemplo, para expulsar de dentro de vocês uma coisa que já está em vocês. Entendido? Você tem uma coisa que você tem como verdade. E não é verdade. Então, o que tem que... Muitas das vezes, o que tem que acontecer? Uma coisa que tira aquela situação e deixa ela livre para você relacionar a Deus. Expulsa mais uma vez. Deus expulsou o homem do paraíso, né? Deus expulsou os Satanás e Lúcifer do Cristo, que vai expulsar, está expulsando esses milênios com conhecimento. Ele vai expulsar os demônios, os diabos. Ou seja, demônios são aqueles que querem dominar o corpo. Os diabos são aqueles que não têm conhecimento de todas as grandezas de Deus. Então ele fica servindo os demônios, né? E o demônio exigindo deles que ele serve a eles. Essa confusão de hoje aí. Cada comunidade religiosa, cada um quer mandar num grupo, cada um quer mandar na sua cidade. E se for na cidade, ok? Mas não pode mandar nas pessoas. É para isso, né, que existe muitas das vezes a lei, né, que protege os direitos do humano, porque embora você pode governar a cidade, mas não pode governar a pessoa. Então nasce o direito humano, o direito de você ir e vir. Então a gente enfrenta dificuldade nesse tempo, mas ela vai ser produtiva lá na frente. Elas vão entender que os prejuízos gerados, ela vem de nós mesmos. As consequências, ela volta para nós em forma de justiça. Se você fizer o bem, você terá a recompensa de um benfeitor. Se você fizer o mal, terá a recompensa de um malfeitor. As coisas é simples. As coisas que você faz, elas geram um reflexo no seu corpo. Você tem que compreender isso. Ok? Então, Jonas, ele
Então Jonas, ele está no ventre do peixe por 3 dias, né? Ele poderia ser Emanuel, né? Emanuel disse, né, naquele tempo para os seus discípulos, ele disse: eu destruirei esse templo e construirei outro em 3 dias. 3 dias quer dizer 3 milênios, né? E tudo Deus continuou, né, governando, mas não através de uma física. Quando as pessoas caíram na divisão de bens, né, ela se responsabilizou pelas suas ações. Entende isso, irmão? E é dessa forma que a gente vai entendendo as coisas. E Jonas, ele não teve um par, então vamos colocar aqui, né, isolado, né, dentro dessa situação, né? E é essa forma que funciona, entende? Eu só quero que você entende que sempre essa situação, ela sempre vai se voltar aqui e formando um só aqui, ok? E nesse tempo Jonas, ele ouvia a sua voz, a voz do seu corpo, né? O que ele queria viver para ele. Ele não tinha recebido de Deus a autoridade, né, para ele cumprir com a missão. Então, ele queria se tornar um social simples, ele não queria saber de sobrenatural, ele só queria a vida dele, né? E é por isso que ele foi os discípulos, digamos assim, o mais covarde, porque ele entendeu que todas as coisas não era necessário para ele. Não era aquela coisa assim, olha, eu preciso de um prato de comida, agora eu tenho que brigar por 10, por exemplo, né? Então os 9 ele achou necessário, porque ele tinha uma vida relacionável e todas as pessoas aonde ele ia era irrelacionável. Então ao invés dele correr, ele queria correr do problema, mas irmão, quero que vocês entendam, a covardia ela não resolve nada. Porque se você for para qualquer lugar e se esconder em um sítio bem distante de toda a população, vai chegar alguém lá com crise e você vai receber aquelas informações de falsidade, de briga ideológica, a televisão está todo por lado, a internet está por todo lado, ou seja, no fim Jonas acho que ele deveria entender, no fim, que ele não tinha nada a perder. As torres, tudo já estava tudo bacalhada, tudo desgraçados, as pessoas mal relacionavam, as pessoas fazendo mal o tempo todo. Então não tinha como ele esconder. Então ele foi tragado pela internet, né? Ele foi tragado pela internet e formou a baleia espiritual. E dentro dessa situação ele começou a invocar a Cristo, certo? O verdadeiro Cristo. E através dessa situação, ele veio revelar grandes coisas à humanidade, coisas que a humanidade nem sonhava em saber, né? No texto de Jonas fala que todos se arrependeram. É isso que a gente espera, né, de cada um, que as pessoas compreendam tudo esses planos de Deus. E dessa forma a gente vamos seguindo em frente, compreendendo cada situação, né? E fazendo laços verdadeiros com pessoas boas, né? Fazendo laço com Cristo e entendendo que todas essas coisas aqui é um propósito divino, é intervenção divina, né, para todos nós, independente de qualquer situação. A gente não pode ser incrédulo em todas as coisas que foram criadas, né? Por mais que nome não vai justificar a nossa pessoa, depois que nós caímos na divisão de bens, a gente só temos que compreender toda essa grandeza, independente de nome de pessoa, independente de comportamento, a gente temos que nos ligar a Deus, porque é isso que Deus quer de cada um de nós, que as pessoas se responsabilizem pela sua ação e que tenham ciência no que está fazendo 24 horas, para que vocês não fiquem perdidos e fiquem sendo enganados como está no dia de hoje, ok?
Então, Jonas, ele clamou, né, dentro da barriga do peixe, que as pessoas dizem. Para que vocês entendam rapidinho, o peixe dentro da Bíblia é significativa hoje, que ela é significativa, ela não tem sentido, ela é significativa. O peixe representa o espírito do corpo, tá vendo? Esse espírito do corpo. Em alguma situação, esse espírito pode ser Jesus, depois de Cristo, Jesus e Emanuel. E para representar o anticristo, Pedro e João, ok? Sempre Pedro e João, ok? Aqui ele vai representar o Cristo e aqui o anticristo, ok? Esse Espírito aqui, esse Jesus aqui, ele já estava posicionado na divisão de bens, ele já estava representando a corrupção, o sacrifício. Se você for olhar, né, esse Espírito aqui, Jesus, você vai ver que na época de Davi, eles pediam sangue para justificar um governo. Eles pediam sangue para justificar um governo, para justificar uma tribo, para justificar uma religião. Então, ele já existia aqui dentro dessa situação. Então, ele, quando ele volta para aqui, ele vai apenas se manifestar dentro da sociedade, ok? Então, ele vem por aqui e cria Pedro na divisão de bens. Ele cria João, 70 vezes 7 na divisão de bem. Sempre vamos retocar essa situação para que essas coisas venham a se esclarecer em nossa mente, ok? Jonas, ele era no Antigo Testamento. Eu quero que vocês compreendam rapidamente que, olha, tudo, como a gente fala no Senhor, né? Um Senhor que físico, por exemplo, que vinha trazendo a palavra da vida, Emanuel, por exemplo, Jonas, por exemplo, né? Antes de suceder o sacrifício, antes de Jesus sacrificar o Emanuel, ele representava o Antigo Testamento, né? Tudo era dele, mas porém, depois ele responsabilizou aqui João. Lembra que Emanuel falou diretamente com Pedro. Pedro, tu me amas? Por 3 vezes Pedro falou, te amo, Senhor, te amo. Mas o galo cantou, né? Depois que ele voltou, antes da morte, eu acredito. Depois que ele voltou, ele fez um diálogo com Pedro, diretamente responsabilizando esse corpo. Porém, Jesus ia voltar nas 70 vezes 7. Então aqui um relacionamento íntimo entre Pedro e Emanuel, né? Eles tinham um segredo em comum que não era revelado. Eles não revelou esse segredo, eles não revelou, porque ele estava focado nas 70 vezes 7, porque a 70 vezes 7 ia julgar todos os comportamentos antissocialismo, falso Cristo, né? E a 70 vezes 7 hoje é mais interessante do que uma vida comum que as pessoas desejam, né? Porque não tem relação social, não tem poder econômico para, né, sábio administrativo, um poder econômico que possa intervir essas nossas crises emocional, social, que você vai ali, o cara tá matando, tá roubando, sei lá, você não pode andar mais livremente na rua. A rua se tornou uma coisa muito tenebrosa para algumas pessoas. Para outras pessoas, elas conseguem muito bem sobreviver na rua, e como se não tivesse acontecendo nada, ou por um motivo, pelo poder de Deus, porque ele acredita na justiça divina, né? E ou por uma situação, né, que não sei, né, por coisas que cada um encontrou uma forma de sobreviver, ok? Esse blog diário vai ficando por aqui.
Que a graça de Cristo seja independente de todo mal e que separa as nossas consciências entre a vida e a morte.